Graça e paz a todos. Meu nome é Judá Henrique, eu sou da cidade de São Paulo, eu faço parte da Casa Internacional de Oração Tributária. E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está em Romanos 8, versículo 13. O apóstolo Paulo diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Com esta declaração, com esta passagem, o apóstolo Paulo está fazendo o entendimento e a revelação de que a consequência de uma vida na carne será a morte. A consequência de uma vida segundo as obras da carne será a morte. E que, em contraste, uma vida segundo o Espírito será a vida eterna, será frutos para a justiça e para a santificação. O apóstolo Paulo está fazendo uma denúncia de que não existe vida em Deus quando existe vida na carne. Não existe vida com Deus enquanto existe vida com a carne. Que se nós vivermos segundo a carne, o nosso destino será a morte, mas que se vivermos segundo o Espírito, o nosso futuro será a vida. Com esta passagem, o apóstolo Paulo está dizendo o embate que existe entre a carne e entre o Espírito. Que não existe comunhão entre a vida carnal e a vida espiritual, entre a vida carnal e a vida de Deus. A vida carnal foi herdada através do pecado do primeiro homem, e o salário do pecado foi herdado para todos os homens, o salário da condenação e da morte. Com esta passagem, o apóstolo Paulo está dizendo que o futuro daquele que vive segundo a carne é morte, a morte espiritual e a morte eterna. E aquele que vive regenerado e que vive segundo o Espírito herdará a vida espiritual e a vida eterna. Não existe vida em Deus quando existe vida carnal. Não existe vida carnal quando existe vida em Deus. Nós precisamos entender que Deus é luz, que nele não há treva alguma, que Deus fez separação entre trevas e luz e que de maneira alguma a luz tem comunhão com as trevas. De que maneira nenhuma o doce tem comunhão com o amargo. De maneira nenhuma o mundo tem comunhão com Deus e Deus tem comunhão com o mundo. O apóstolo Paulo chama através dessa palavra a que você entenda que a vida carnal é uma vida sem Cristo. Não existe alguém que possa estar no Espírito enquanto está vivendo na carne. Não existe ninguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, que não conheceu as palavras de Cristo, foi regenerado pelas palavras de Cristo e esteja vivendo segundo o Espírito. Se você não conheceu a Cristo, se você não tem as palavras de Cristo em sua vida e se você não permitiu que as palavras de Cristo operassem em você, você está vivendo na carne e o seu destino é a condenação e a morte. O pecado trouxe a condenação, não Cristo. Cristo veio para salvar o mundo e não condenar o mundo, mas o castigo do pecado, o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Diante dessa palavra, nós precisamos entender que todo aquele que está em Cristo não vive na carne, mas todo aquele que não conheceu a Cristo, não tem o Espírito de Cristo e ainda vive segundo o padrão da velha maneira de viver. Com essa passagem, nós precisamos entender que existe a consequência de uma vida na carne, de uma vida no Espírito, mas nós precisamos entender também uma condição que esta passagem está implicando ao homem. Ela diz: se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificarmos os atos do corpo, viveremos. Com esta passagem, a palavra está nos dizendo que Cristo Jesus conquistou para nós vitória sobre o pecado e que através do seu Espírito podemos mortificar a velha maneira de viver, mas que a ação de mortificar a velha maneira de viver é do homem. A palavra está dizendo como se o Espírito Santo fosse um revólver carregado, mas puxar o gatilho é a escolha do homem, é a ação do homem. É algo que Deus não fará por você, que Deus não forçará a sua vida. Ele demonstrou o seu amor, ele demonstrou a dedicação dele em ter o teu coração de volta à presença dele, mas ele deixou a você e somente a você escolher ter a vida de Deus no lugar da vida na carne, através do ato da mortificação e crucificação dos atos da carne.
Nós precisamos entender que a palavra está dizendo que é condicional herdar a vida de Deus, é condicional herdar a vida eterna, é condicional herdar e estar no Espírito de Cristo, que só viveremos uma vida segundo o Espírito, que nos conduzirá a frutos de justiça e santificação, que nos conduzirá à vida eterna, se, através do Espírito, mortificarmos os atos do corpo. Em Efésios 4:21 diz assim: de fato, vocês ouviram sobre ele, e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que é em Jesus. Que quanto à maneira velha de se viver, vocês devem se despir do velho homem que se corrompe por desejos maus e enganosos, e a renovar a vossa mente, e a revestir-vos do novo homem, criado à semelhança de Deus, em frutos de justiça e santidade. A palavra está dizendo que a verdade que recebemos de Cristo Jesus é que precisamos despir-nos do velho homem, precisamos abandonar a velha maneira de viver. Essa é a verdade que nós recebemos em Jesus, que é impossível vestirmos duas roupas, é impossível servirmos a dois senhores, ou servirmos o pecado e a condenação e o domínio que ele trouxe sobre a nossa vida através do pecado do primeiro homem, ou servimos a Deus em santidade e justiça. Não podemos estar vestido a velha roupa e a nova roupa, ou vestimos uma vida segundo a carne, ou vestimos uma vida segundo um novo homem, criado para ser a imagem de Deus, criado para viver a santidade e a justiça. Com esta palavra, nós estamos entendendo que Jesus nos deu o poder para vivermos uma nova vida. Jesus nos deu poder para sermos restaurados ao padrão da vida de Deus, ao padrão da vida que Deus desejou à vida do homem. Deus não criou o homem para o pecado. Deus não criou o homem para ser arrastado e seduzido pelos desejos maus e corrompidos do pecado, pelos desejos enganosos do pecado. Deus nos criou para vivermos santos, para vivermos puros em sua presença, para vivermos em justiça, para fazermos aquilo que é certo, para fazermos aquilo que é agradável aos olhos de Deus. O padrão que antes amávamos, antes desejávamos, antes éramos seduzidos, nunca foi a herança e a natureza pela qual Deus criou o homem para viver. Esta é a corrupção e essa é a raiz com a qual nós nascemos por causa da natureza pecaminosa. Nós nascemos nessa natureza, nós herdamos essa natureza, mas em algum momento da nossa vida, Cristo e a verdade de Cristo está sendo revelada a nós, dizendo: ei, você não foi criado para amar o mundo, você não foi criado para amar os desejos e paixões do mundo, você não foi criado para viver segundo a carne, segundo o pecado, você foi criado por mim, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Nós existimos por causa de Deus e nós existimos para Deus. Fomos criados para Ele. A nossa existência está nele. A nossa natureza é ser como Deus é. Está escrito em Efésios 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andando em amor como também Cristo nos amou. O desejo de Deus e a obra de Deus na cruz, através de Cristo Jesus, foi para que fôssemos restaurados a um padrão de pureza, a um padrão de santidade e justiça. Foi para que voltássemos a ser livres para amar aquilo que é correto, aquilo que é justo e aquilo que é santo. Foi para que fôssemos feitos filhos à imagem de Deus, para que fôssemos imitadores de Deus nesta vida e por toda a eternidade. A obra de Cristo Jesus é quebrar na vida do homem o cativeiro e a cegueira que fez com que o homem não enxergasse que a sua natureza não é servir e ser sujeito a uma vida carnal, mas a viver na liberdade em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz que há uma escolha que temos que fazer: ou vivemos como velho homem, ou vivemos segundo a condição que nos condenou à morte, ou vivemos segundo a condição carnal, ou vivemos segundo uma condição espiritual, uma condição guiada, mantida, sustentada pelo Espírito de Cristo. Mas só viveremos uma vida espiritual, só herdaremos a vida de Deus e a vida eterna, se, por meio do Espírito Santo, decidirmos crucificar, decidimos abandonar, decidimos entregar, nos arrepender da velha maneira de viver.
Os desejos corrompidos, os pecados, as práticas chamadas de obras da carne, chamadas de pecados, se resolvermos deixar isso por meio do Espírito Santo, então herdaremos uma vida nova em Cristo Jesus. Então seremos revestidos de um novo homem, criado para ser a imagem de Deus. O desejo de Deus ao entregar Cristo Jesus na cruz por você, foi para que você pudesse novamente, para que você pudesse ser restaurado a uma vida à imagem de Deus, uma vida santa e uma vida justa. Você não foi criado para ser como o mundo, você não foi criado para ser como o padrão do príncipe desta era, você foi criado para ser como Deus é. Ele te criou para Ele, para que você seja como Ele. Te criou para que você seja um filho amado, para que você ande em amor, assim como Cristo andou em amor. Em Ezequiel 36, 26 diz assim: e darei a você um novo coração e um novo espírito. Eu tirarei de você o coração de pedra e colocarei em você um coração de carne. Eu colocarei em você o meu espírito, para que você possa andar nos meus estatutos, para que você possa agir segundo as minhas leis, para que você possa obedecer fielmente a todas as minhas ordenanças. O desejo de Deus é operar no seu interior, é tirar um coração que estava endurecido por causa do pecado. Nessa passagem nós entendemos por que fora impossível o homem viver segundo a vontade de Deus. Porque a inclinação do homem estava sempre para estar longe de Deus, afastado de Deus, desinteressado por Deus. Porque o pecado endureceu o coração do homem e tornou o coração do homem uma pedra. Mas a palavra de Cristo, como um fogo que refina o ouro, veio sobre a vida do homem para transformar a realidade do interior do homem. Veio sobre o homem para dar ao homem não um coração igual ao que ele vivia antes, mas um novo coração. Eis que em Cristo tudo novo se fez. O desejo de Deus é dar ao homem um coração novo, dar ao homem um espírito novo e colocar no homem o seu espírito, porque somente através de uma transformação interior e somente se nos tornarmos morada do seu espírito, poderemos viver e obedecer e agir e andar segundo as ordenanças de Deus. O desejo de Deus não é que a palavra de Cristo seja um peso sobre a sua vida. O desejo de Cristo não é que você se esforce para ser cristão. Nós não podemos nos esforçar para sermos cristãos, ou somos cristãos, ou o cristianismo domina, possui e mora na nossa vida, ou não somos de fato nascidos de novo. Não é um esforço sermos aquilo que nascemos para ser. Nós somos aquilo que Deus formou a nossa vida. Nós fomos feitos para sermos a imagem de Deus, segundo a sua santidade e segundo a sua justiça. A palavra de Deus nos diz que o santo se santifique mais, que o justo seja mais justo ainda. O desejo de Cristo é que você deixe de ser uma pessoa endurecida pelo engano, pelo o pecado, pelo desejo mau e corrompido, e que você receba um coração novo, e que você receba um espírito novo, e que você receba do Espírito de Deus na sua vida. Mas para isso, você terá que escolher entre a vida carnal que te condenou à morte e entre a vida do Espírito que nos foi dado por meio de Cristo, através da sua morte, através do seu amor derramado. Nós temos uma escolha para fazer. Nós temos uma escolha para demonstrar diante de Deus que escolhemos a Cristo porque Ele nos amou primeiro, escolhemos a Cristo porque Ele nos amou até a morte de cruz, escolhemos a Cristo porque fomos criados, porque Ele nos desejou para Ele, escolhemos a Cristo porque Ele insiste em nos amar, escolhemos a Cristo porque Ele foi santo, mesmo tentado em todas as coisas, sem pecado algum viveu a sua vida na terra. Escolhemos a Cristo porque Ele é santo, escolhemos a Cristo porque Ele é Deus, escolhemos a Cristo porque mesmo sendo Deus, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele nos deu a sua palavra, Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que através da sua morte e ressurreição, tivéssemos o poder para vencermos o pecado e a morte, para vencermos o domínio, para mortificarmos os atos do corpo, os atos da carne no corpo, para que então pudéssemos viver uma vida segundo o seu Espírito, para que então pudéssemos andar na sua palavra. Escolhemos a Cristo porque Ele nos ama, escolhemos a Cristo porque Ele nos espera, escolhemos a Cristo porque Ele nos convida, escolhemos a Cristo porque Ele espera e nos destinou a estarmos
na sua presença, em santidade e em amor, como filhos adotados, como filhos muito amados. Essa é a nossa escolha, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão especial que Ele deu ao mundo o seu único Filho, para que através do seu Filho, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de você e que Ele te dê a sua paz, que você ande diante do Senhor e seja perfeito, que você hoje faça a sua escolha, que você por todos os dias da sua vida escolha viver e amar Cristo Jesus, que você escolha fazer da sua vida uma resposta ao clamor de Cristo, ao desejar ter o seu coração novamente para Ele. Que Deus te abençoe.